convidamos você a mergulhar no universo da oração. Vamos explorar o significado profundo dessa conexão com o divino, aprender sobre o poder da prece e refletir sobre como orar. Você está com o grupo Aulas da Vida. Fique conosco. É um prazer e uma alegria estar com vocês. Hoje vivemos dias acelerados. Nós escolhemos para abrir o mês falando sobre o modo de orar. Vamos aqui mergulhar na lição de Mateus e vamos ainda refletir se a prece realmente nos torna pessoas melhores. Como questiona o Livro dos Espíritos, é um convite para orar com verdade, sem usar máscaras. Muitas vezes a gente reza, seja por hábito, por medo ou até por desespero. Mas o que acontece? O que acontece quando a gente para e entende o que está fazendo? A oração não é um monólogo para convencer Deus a fazer a nossa vontade. A oração é um diálogo que nos transforma, que tem que nos transformar. No pensamento espírita, a oração não é entendida como um conjunto de fórmulas prontas ou palavras repetidas mecanicamente, mas como um ato consciente da própria alma. Um movimento interior que coloca o espírito em sintonia com as leis superiores da vida. Orar, antes de tudo, é pensar e sentir com profundidade, elevando a mente e o coração. Do ponto de vista filosófico, a oração pode ser compreendida como um exercício de autoconhecimento e de alinhamento moral. Ao orar, o indivíduo cria um espaço interior de reflexão, no qual ele examina a si mesmo, reconhece então suas fragilidades e reafirma seus propósitos diante do progresso. Assim, a oração deixa de ser um pedido externo e passa a ser um diálogo íntimo com a própria consciência, que no Espiritismo é a morada da lei de Deus. O modo de orar começa pela intenção. Não são palavras que determinam a eficácia da oração, mas o sentimento que a sustenta. A prece sincera, ela nasce da humildade, ela nasce do respeito à vida e nasce do desejo autêntico de se melhorar. Nesse sentido, uma oração silenciosa carrega uma boa vontade e atenção. Pode ser mais significativa do que longos discursos decorados. A filosofia espírita, ela ensina que o pensamento é uma força criadora. Quando dirigimos com clareza e equilíbrio, o pensamento, contribui para harmonizar o próprio espírito e ainda o ambiente ao seu redor. Orar, portanto, é organizar o pensamento, afastando ideias de revolta, afastando ideias de egoísmo, afastando o medo e substituindo tudo isso por confiança, substituindo por serenidade e responsabilidade. No Espiritismo, amigos, a oração não deve se limitar a pedidos materiais ou soluções imediatas. O modo mais elevado de orar é aquele que prioriza a força moral. Prioriza ainda a disposição para aprender com as dificuldades.
prioriza o desejo de servir e fazer o bem. Prioriza a gratidão pelas experiências vividas. Vejam que isso não significa que não se pode pedir auxílio. Contudo, a prece madura, amadurecida do ser, reconhece que os desafios fazem parte do progresso, do seu progresso evolutivo, e que muitas respostas divinas vêm na forma de ensinamentos e não de mudanças externas imediatas. Agora, sobre uma ótica filosófica, o verdadeiro modo de orar não se restringe aos momentos específicos do dia. A oração pode se transformar em um estado contínuo de consciência, expresso por atitudes coerentes, expresso por pensamentos elevados, expresso ainda por escolhas éticas. Viver corretamente, então, é em si uma forma permanente de oração. Assim, o Espiritismo propõe uma oração integrada à vida prática. O indivíduo que ora e em seguida age com intolerância, que em seguida age com indiferença para com o próximo, ainda não compreendeu plenamente o sentido da prece. O modo de orar se completa com uma postura diária no respeito às pessoas, no esforço constante de aprimoramento moral. Outro aspecto essencial do modo de orar é a simplicidade. Não há necessidade de linguagens complexas. Não há necessidade de posições corporais específicas. A filosofia espírita valoriza a autenticidade. Falar com sinceridade, reconhecer limites e manter abertura para aprender. A oração simples, feita com consciência e responsabilidade, fortalece o equilíbrio emocional, amplia a lucidez moral e auxilia o espírito a tomar decisões mais alinhadas com valores elevados. O modo de orar, amigos, à luz do espiritismo filosófico, é um processo educativo da alma. Ele ensina a pensar melhor. Ele ensina a sentir com mais profundidade. Ele ensina a agir com mais coerência. Orar não é apenas falar para o alto, mas é escutar o próprio interior, ajustando pensamentos, ajustando atitudes à lei do amor, da justiça e do progresso. Dessa forma, a oração deixa de ser um hábito ocasional e se transforma, então, em uma ferramenta consciente de transformação pessoal, contribuindo para a construção de uma vida mais equilibrada, contribuindo para uma convivência mais fraterna. Consultando o Evangelho de Jesus, vemos uma passagem de Mateus que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que te vê secretamente, te recompensará. Essa orientação de Jesus apresenta uma compreensão profunda e ainda atemporal sobre o modo de orar, afastando a prece da aparência exterior e conduzindo-a ao campo da interiorização, conduzindo-a à consciência, conduzindo-a à sinceridade moral. Quando Jesus recomenda
que se entre no aposento, sobretudo do seu estado interior. Ele diz: entre ao aposento e se feche a porta. Não se trata de um lugar físico, um local físico isolado, mas sobretudo se fala de um estado próprio, um estado interior seu. Filosoficamente, esse aposento representa o recolhimento da mente, o silêncio das distrações externas e o encontro com o seu consigo mesmo. Encontrar-se consigo. Na perspectiva espírita, orar é um ato do espírito, e o espírito só se expressa com autenticidade quando está em contato com sua própria consciência. Então, fechar a porta simboliza afastar-se do orgulho, afastar-se da necessidade de aprovação do outro, afastar-se da vaidade espiritual e afastar-se do hábito de transformar a oração em um espetáculo ou em simples formalidade. Jesus se opõe à oração feita para ser vista, da oração para ser elogiada e para ser reconhecida socialmente. Isso revela um princípio ético importantíssimo. A verdadeira espiritualidade não precisa de testemunhas externas, pois se valida pela transformação íntima. Veja só, frisamos essa parte. A oração se valida pela sua transformação íntima. O Espiritismo reforça essa ideia ao ensinar que os espíritos superiores percebem o conteúdo vibratório do pensamento e não a forma das palavras. Assim, a oração sincera, mesmo silenciosa, tem valor real, enquanto palavras bonitas, sem sentido ou coerência moral, permanecem vazias. A expressão Pai que está em oculto pode ser compreendida filosoficamente como a presença da lei divina inscrita na consciência humana. Deus não está distante nem condicionado a rituais exteriores. Manifesta-se nas leis naturais, morais e leis espirituais que regem a vida. Orar, portanto, não é informar a Deus sobre as nossas necessidades, pois nada lhe é oculto, mas alinhar a própria vontade às leis da vida, reconhecendo as responsabilidades e buscando discernimento para agir melhor. A palavra é ação. A promessa de que o Pai recompensará não deve ser entendida como um prêmio material, ou ainda atendimento imediato aos meus pedidos. A recompensa da oração íntima é, antes de tudo, o crescimento espiritual, a serenidade diante das provas e ainda a lucidez para enfrentar os desafios. Na visão espírita, muitas dores não são castigo. Muitas dores não são castigo, mas oportunidades educativas. Assim, o modo elevado de orar não busca eliminar experiências necessárias, mas busca adquirir força, adquirir paciência, adquirir compreensão para atravessá-las, para atravessar as experiências que preciso transpor. A oração, feita no recolhimento, favorece a escuta interior.
Não se trata apenas de falar, mas de perceber, mas de refletir, mas de reorganizar sentimentos. Esse silêncio consciente ajuda o indivíduo a reconhecer suas falhas, ajuda a reformular atitudes e reforçar compromissos morais. Nesse sentido, a oração se aproxima de um exercício filosófico de autoconhecimento, no qual o ser humano se observa, o ser humano se questiona e se propõe a evoluir. À luz dos ensinamentos de Jesus contidos em Mateus 6,6, o modo de orar exige interiorização, simplicidade e verdade. Orar é entrar em contato com o melhor de si mesmo, longe das aparências, e permitir que a sua própria consciência se alinhe aos princípios divinos do amor, da justiça e progresso. Na compreensão espírita filosófica, a oração deixa de ser um ato ocasional e se torna um processo educativo da alma, que se completa não apenas no pensamento, mas nas atitudes diárias, na verdadeira prece. A verdadeira prece é aquela que nos transforma. A verdadeira prece é aquela que transforma o íntimo e se reflete em ações. E se reflete em ações mais humanas, ações mais fraternas e mais responsáveis. Allan Kardec pergunta aos espíritos na questão 660 de O Livro dos Espíritos: a prece torna o homem melhor? E a resposta é clara e profunda: sim. O homem que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um auxílio que nunca é recusado quando pedido com sinceridade. Essa orientação oferece um critério essencial para compreender o verdadeiro modo de orar. No Espiritismo, a oração é valiosa. Ela é valiosa quando produz melhoria moral, e não apenas quando expressa em palavras. Do ponto de vista espírita filosófico, a oração não tem por finalidade convencer Deus ou alterar arbitrariamente o rumo da vida, mas tem a finalidade de transformar o próprio orante, a própria pessoa que faz a prece. Se a prece não contribui para tornar o indivíduo mais paciente, mais vigilante sobre seus atos e mais disposto ao bem, ela ainda não atingiu sua finalidade. Pois essa é a finalidade da prece: aprimorar o caráter do homem. Orar é um exercício de educação interior. Ao elevar o pensamento, o espírito se afasta momentaneamente das preocupações imediatas, dos impulsos inferiores e das paixões desordenadas, ganhando clareza para avaliar suas escolhas. Assim, a oração bem conduzida prepara a mente, prepara a sua mente para resistir às tentações e agir com discernimento.
agir com maior discernimento diante das adversidades da vida. Na questão 660, vemos que fica explícito e que fica extremamente claro que a oração por si só não opera milagres automáticos. Ela fortalece. A oração inspira, a prece ampara, mas não substitui. A oração não substitui o esforço do indivíduo. O modo correto de orar inclui a disposição sincera de cooperar com a própria melhoria. Filosoficamente, isso revela uma ética da responsabilidade. Não se ora para que o erro seja tolerado, mas para que haja força para superá-lo. A superação do erro é fundamental. O homem melhora não porque pediu, mas porque, ao pedir com sinceridade, abre-se à influência do bem e se compromete com a mudança. Vejam só, ao orar, o indivíduo abre suas portas à influência do bem e dessa forma compromete-se com a mudança interior, com a reforma íntima. Segundo a resposta dos espíritos, Deus envia bons espíritos para assistir aquele que ora com fervor, com confiança. Isso ensina que o modo de orar está diretamente ligado à qualidade dos pensamentos. O modo de orar está ligado ao sentimento, à qualidade do seu sentimento. No Espiritismo, a oração cria um campo de sintonia vibratória. Pensamentos elevados atraem influências elevadas. Pensamentos confusos, egoístas, limitam efeitos da prece. Orar bem é buscar sinceridade, é buscar humildade, é alinhamento com o bem comum e não apenas benefícios pessoais. A melhoria que resulta da oração, ela não é exterior, mas ela é íntima. Ela se manifesta como a maior serenidade diante das dificuldades. Ela se manifesta como o maior autocontrole diante das tentações. Ela se manifesta como maior sensibilidade às necessidades do próximo, como maior compromisso com a própria reforma íntima. Nesse sentido, a recompensa da oração não é a ausência de provas, mas a capacidade de atravessá-las com maior equilíbrio e consciência. A partir dessa questão, a 660, compreende-se que orar não é apenas um ato ocasional, mas uma atitude permanente da alma. Toda vez que o indivíduo busca agir corretamente, conter um impulso negativo ou cultivar o bem, está colocando em prática os efeitos da oração. Assim, o modo mais elevado de orar é aquele que se prolonga no comportamento diário. A prece que não se traduz em esforço moral perde a força. A atitude correta, sustentada pela oração, confirma a sua autenticidade. À luz da questão 660 de O Livro dos Espíritos, o modo de orar ensinado pelo Espiritismo
é essencialmente transformador. A oração torna o homem melhor quando é sincera, quando é consciente e acompanhada do desejo real de mudança. Orar é fortalecer o espírito contra o mal, é abrir-se à inspiração do bem, é comprometer-se, vejam só, comprometer-se com a própria evolução. Não é um recurso de fuga da realidade, mas é uma ferramenta de crescimento moral, que ajuda o ser humano a viver com mais responsabilidade, a viver com mais equilíbrio, a viver com mais amor. A filosofia tradicional apresenta argumentos consistentes sobre o modo de orar. E ainda que muitas vezes utilize outros termos, como contemplação, meditação, diálogo interior, alinhamento da vontade, o núcleo de reflexão filosófica converge para um ponto central. A oração só tem valor quando transforma o sujeito que ora, não quando tenta persuadir a Deus. Para Platão, especialmente em A República e as leis, a alma humana precisa de ordem para agir bem. O mal não nasce da falta de pedidos aos deuses, mas do desalinho interior entre a razão, desejo e ação. Desse modo, a filosofia platônica sustenta que não se deve pedir a Deus aquilo que não se sabe se é bom. O modo correto de orar é pedir, então, sabedoria para desejar corretamente. Platão chega a afirmar que orações mal orientadas podem ser perigosas, pois solicitam bens aparentes que produzem males reais. Logo, o problema não está em orar, mas em como se ora. A oração eficaz não pode mudar Deus, mas por ordenar a vontade humana. Aí sim ela se torna eficaz. A filosofia tradicional não rejeita a oração, ela a depura, ela retira da oração o sentido mágico, utilitário ou teatral e a reduz ao seu lugar legítimo, instrumento de educação da alma. Assim, do ponto de vista filosófico, o modo correto de orar é aquele que 1. Esclarece o pensamento. 2. Fortalece o caráter. 3. Disciplina os desejos. 4. Se traduz em vida ética. Que possamos, então, encerrar este momento, lembrando que orar não é pedir que a vida mude, mas permitir que o coração amadureça. A prece verdadeira não exige facilidades. A prece verdadeira fortalece o espírito para seguir com mais consciência, para seguir com mais equilíbrio. A oração que transforma não precisa de muitas palavras. Ela acontece quando educamos o nosso sentimento, quando disciplinamos o nosso pensamento e escolhemos o bem, mesmo em silêncio,
Toda prece sincera é um compromisso assumido diante da própria consciência. Não se perde luz para permanecer no erro, mas força para corrigir o nosso rumo. Que compreendamos que a resposta da oração não esteja na ausência das dificuldades, mas na maneira como passamos a enfrentá-las. Deus responde fortalecendo. Deus responde esclarecendo. Deus responde inspirando. Jamais retirando do homem a responsabilidade por seus próprios passos. Não há oração verdadeira sem esforço pela reforma íntima. Palavra que se repetiu durante todo o nosso estudo. Não há oração verdadeira sem reforma íntima. A prece ilumina o caminho, mas caminhar é tarefa diária de cada um. E a oração mais convincente não termina no assim seja. Ela continua na conduta. Ela continua nas suas escolhas. A oração continua na coerência com aquilo que você pensa, com a coerência naquilo que você sente. A força da prece está na sintonia que ela cria. O orgulho limita, a humildade amplia. O pensamento é um convite silencioso e o bem atrai o bem. O bem atrai o bem, conforme a intenção que se cultiva. Quem ora com confiança não foge das lutas. Quem ora com confiança aprende. Quem ora com confiança aprende a enfrentá-las, enfrentar as suas lutas. Que sigamos, portanto, em paz, procurando viver aquilo que oramos, lembrando que viver corretamente é orar em tempo integral. Que assim seja.